Estamos iniciando mais um programa Evidências, um programa em busca de fatos que comprovem a veracidade da Bíblia Sagrada. Lembro a você que quer aprender mais a respeito da Bíblia Sagrada? Estamos oferecendo um curso bíblico inteiramente grátis. Telefone para nós, 0 operadora 12 21 27 31 21 ou através do e-mail evidências@novotempo.org.br. Cícero foi um dos maiores juristas do Senado romano, viveu na época de Júlio César. E falando sobre um tipo de punição que existia naquela época, a crucifixão, ele dizia summum supplicium e crudelissimum supplicium. A tradução seria a mais extrema, mais cruel e angustiosa forma de punição. Professor Rodrigo Silva, arqueólogo, especialista em arqueologia pela Universidade Hebraica de Jerusalém, professor no Centro Universitário Adventista, UNASP Campus 2, vai falar um pouquinho sobre a crucifixão de Jesus Cristo. O que existe de história, arqueologia sobre esse tremendo fato descrito na Bíblia Sagrada. Com vocês, Rodrigo Silva. A história humana, com todas as suas vicissitudes, suas idas e vindas, está repleta de episódios e acontecimentos que marcaram época, mudando drasticamente os rumos da humanidade. Todo historiador procura retratar esses momentos em conjunto, dentro de um contexto, de modo a dar-lhes uma moldura ou um quadro que os tornarão compreensíveis à razão humana. Mas apesar de todos os avanços da historiografia moderna, devemos admitir que os historiadores falaram à razão, mas foram os artistas que retrataram a mesma história, dando-lhe uma dimensão romântica, que também tem o seu lugar na alma humana. Fanny Crosby pode ser um bom exemplo. Cega desde praticamente o seu nascimento, em 1820, essa brilhante poetisa e compositora americana conseguiu colocar no papel uma visão da história de Cristo que muitos especialistas de olhos bem treinados não conseguiram fazer. A visão de um amigo, a quem ela conhecia muito bem. Um dos seus hinos prediletos que ela costumava tocar nas conferências dirigidas pelo evangelista Dwight Moody era o que expressava o seu profundo amor e respeito pelo significado da cruz. Meu Senhor, sou teu, tua voz ouvi, a chamar-me com amor, mais perto da tua cruz, leva-me, ó Senhor. A cruz de Cristo realmente tinha um significado muito importante, tanto para Fanny Crosby, quanto para milhões de cristãos espalhados ao redor do mundo. Do ponto de vista teológico, foi ali, na cruz do Calvário, que céu e terra se uniram. O pecado foi extirpado, a graça inaugurada. Na rude cruz, onde o Redentor vertia seu sangue por todos os homens e mulheres que viveriam neste mundo. Mas apesar de todo o fascínio que a cruz possa trazer hoje às pessoas de filosofia cristã, nem todos demonstram por ela aquele respeito típico dos mais piedosos. Além disso, é importante dizer que no passado a cruz não era nem de longe algo do qual um cidadão pudesse se sentir orgulhoso ou ter como emblema da sua fé. Não é por menos que Paulo, um dos maiores escritores cristãos de todos os tempos, declarou no primeiro século da era cristã que a cruz era uma completa e terrível insensatez para aqueles que viviam fora do círculo do cristianismo. Ele afirmou: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação, porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versos 19 e 21. Apenas para esclarecer,
Os gentios que Paulo menciona são as etnias não judaicas que tinham contato com a mensagem cristã, especialmente os gregos e os romanos, que achavam uma completa loucura a mensagem da cruz. Mas por que a cruz causava tanto repúdio? No programa de hoje, vamos fazer uma viagem pelas páginas da história, procurando entender por que aquela imagem era tão dantesca às pessoas da época. Afinal, ali na cruz estava o próprio Filho de Deus. Sua atitude revelava o amor do Pai em enviá-lo como um redentor para toda a raça humana fadada à perdição eterna. Ele não necessitava passar por aquele sofrimento, mas o fez por amor de todos nós. Pai, nas tuas mãos eu entrego meu espírito. A crucifixão, ao que se sabe, era comumente praticada desde o 6º século a.C. até por volta do 4º século da era cristã, quando foi finalmente abolida por ordem de Constantino I, em 337 d.C. Os fenícios e gregos costumavam usá-la para a punição de políticos e militares. Já os persas e cartaginenses a usavam basicamente para punir altos oficiais e comandantes, bem como a líderes rebeldes. Os romanos, por sua vez, usavam a cruz, sobretudo, para punir as classes inferiores, isto é, escravos, criminosos violentos e possíveis guerrilheiros de províncias rebeldes. E foram os romanos, diga-se de passagem, que mais se especializaram nesta terrível forma de tortura física e mental chamada crucifixão. A cruz, na verdade, era um instrumento de persuasão bastante eficaz contra os rebeldes. Era um alerta aos que intentassem insurgir contra o governo. Por isso, apesar de ser uma condenação tão horrível, ela era realizada publicamente. As vítimas geralmente eram crucificadas nuas em locais de concorrência, como vias públicas, anfiteatros ou pequenas elevações naturais. Era de fato uma profunda forma de humilhação, agravada pelo detalhe de que a vítima não tinha, geralmente, direito legal a um sepultamento digno. O seu corpo era deixado ao ar livre para ser comido por animais selvagens ou aves de rapina. Algumas vezes, o corpo do condenado era literalmente jogado no lixo público, onde se decompunha ao lado de excrementos e restos de lixo urbano. Vejamos agora alguns depoimentos de antigos escritores romanos sobre o que significava a cruz nos dias do Império. Cícero, um dos maiores juristas do Senado que viveu nos dias de Júlio César, chamava a crucifixão de summum supplicium e crudelissimum supplicium, que traduzido seria a mais extrema e mais cruel, angustiosa forma de punição. Em 63 a.C., Rabírius, um senador romano, foi condenado à cruz. Cícero então saiu em sua defesa, argumentando que a simples menção da cruz era algo inadmissível aos ouvidos de um respeitado cidadão romano. Veja o que ele escreveu na ocasião. Oh, quão grave seria ser desgraçado publicamente por uma corte! Quão grave seria sofrer um castigo, quão grave seria ser banido. Mesmo assim, ainda em meio a um desastre, gozaríamos certo grau de liberdade. Mesmo se formos condenados à morte, podemos morrer como homens livres. Mas a simples menção da palavra cruz deveria ser removida não apenas da pessoa de um cidadão romano, mas até mesmo de seus pensamentos, olhos e ouvidos. A simples menção dela é um desrespeito a qualquer cidadão romano ou homem livre. E ao que tudo indica, já antes do tempo de Cícero, as pessoas mais simples da sociedade costumavam usar a palavra latina crux, ou seja, cruz, como uma espécie de gíria ou xingamento vulgar para ofender um adversário ou extravasar uma raiva incontida. Mas, continuando nossa jornada pelos antigos escritores, encontramos Plautus, que viveu de 230 a 184 a.C. Ele foi provavelmente o mais antigo escritor romano a nos oferecer evidências sobre a crucifixão em Roma. Plautus escreveu peças teatrais mencionando a terrível crucifixão de escravos. A famosa Confissão de Scheledraus, citada em Miles Gloriosos, uma peça escrita por ele em torno de 205 a.C., sugeriria a condenação em massa de escravos por morte de cruz.
Assim dizia o escravo Esquéledros, um dos personagens da trama: eu sei que a cruz será a minha sepultura, pois lá estiveram meus ancestrais, meu pai, meu avô, meu bisavô, meu tataravô. Do lado dos autores judeus, temos uma menção muito importante por ser o mais famoso historiador que viveu no primeiro século da era cristã, chamado Flávio Josefo. Josefo testemunhou vários homens sendo crucificados, especialmente durante o cerco de Tito sobre Jerusalém. Em seu livro intitulado Guerras Judaicas, ele descreveu o evento como a